Toda história tem um começo, e a história dos Transformers começou há mais de 12 milhões de anos atrás, no planeta metálico Cybertron. Com suas origens perdidas para as brumas do tempo, Cybertron foi o lar de uma raça de formas de vida mecânicas inteligentes que nasceram da própria substância do próprio planeta. Dotada de avidez natural de transformar seus corpos em veículos, armas e muito mais, o primeiro desses Transformers a surgir de Cybertron foi nomeado Primus, e seu nascimento foi imediatamente seguido pelo de Adaptus, Mortilus, Epístemos e Solomos. Esses 5 primeiros, juntos conhecidos como a Mão que Guia, serviram como líderes da raça cybertroniana e, por um tempo, houve paz. Mas isso não duraria para sempre. Procurando levar sua raça a novos patamares, Adaptus advogou atacar planetas vizinhos, acreditando que apenas no conflito os Transformers poderiam se adaptar e evoluir. Seus irmãos na Mão que Guia discordaram, levando Adaptus a se voltar contra eles, provocando uma destrutiva guerra. Mas Adaptus não pôde resistir ao poder unido desses 4 irmãos, e então se retirou para a lua de Cybertron, Luna 1. Lá, ele ativou uma arma que banhava Cybertron em um pulso eletromagnético, apagando as mentes de toda a população, inclusive seus irmãos. Equipando Luna 1 com maciços motores, Adaptus transformou a Lua em uma enorme espaçonave e fugiu para conspirar futuramente, enquanto os remanescentes membros da Mão que Guia, suas memórias de seus verdadeiros eus perdidos para eles e para os que estavam ao seu redor, adotaram novas identidades e se integraram à população do planeta. Com o tempo, os Transformers construíram uma religião em torno da persistente memória de quem a Mão que Guia havia sido uma vez, mitificando eles como deuses. Usando uma rede de buracos de minhoca para viajar através do tempo e espaço, Adaptus teve uma visão horrível de um futuro distante, um robô do tamanho de um planeta que atravessa o universo e destrói outros mundos. Adaptus se escondeu e começou a montar secretamente um exército para se preparar para a vinda desse monstruoso adversário. Desejando compartilhar o evangelho da Mão que Guia com o resto do universo, um grupo de Transformers partiu de Cybertron a bordo de uma frota de titãs, Transformers gigantes que se transformavam em colossais naves estelares. Eles levantaram consigo um poderoso talismã, conhecido como Matriz da Liderança, um cristal fotônico que Primus havia gerado a partir do seu próprio corpo antes de perder suas memórias. O próprio Primus, agora usando o nome Rung, permaneceu em Cybertron e começou a estudar psiquiatria, enquanto o robô que havia sido Epístemos, faminto por conhecimento de novos mundos, foi deixado com os exploradores. Em suas viagens, os exploradores cruzaram o caminho com os Guardiões Ômega, uma antiga raça orgânica do planeta Kialeta, e Epístemos foi escolhido para permanecer no planeta e estudar com eles. Ele se dedicou tão completamente à busca do conhecimento que acabou descartando seu corpo, deixando para trás uma pura informação capaz de responder qualquer pergunta, que ficou conhecida como a Magnificência. A história dos outros exploradores acabaria por ter uma virada trágica. Depois de contrair a doença debilitante Astrofósia, eles procuraram ajuda no mundo de Mederi, um centro médico estabelecido pelos Guardiões Ômega. Infelizmente, os exploradores não sabiam que Mederi era na verdade uma clínica de eutanásia que encerrava pacificamente a vida de seus pacientes com ilusões de seus maiores desejos. Involuntariamente, convencidos pela ilusão de que haviam encontrado o mundo perfeito, os exploradores codificaram um mapa para o planeta dentro da matriz e o enviaram de volta para Cybertron antes que Mederi os matasse. Mas o mapa estava perdido, e os exploradores também entraram no Reino dos Mitos, lembrados na lenda cybertroniana como os Cavaleiros de Cybertron, que nunca haviam retornado ao seu planeta natal porque haviam encontrado a Terra Prometida de Cyberutopia. De volta a Cybertron, na ausência dos Cavaleiros, a sociedade do planeta caíra em barbárie, a população se dividindo em dispersas tribos lideradas por 13 Transformers que se autodominavam Primes. Fora dessa era de ambição e império, surgiu uma figura-chave,
o líder de uma tribo de Transformers em forma de fera chamado Onyx Prime. Desejando unir as tribos, Onyx recorreu à duplicidade para atingir o seu objetivo, enviando secretamente seu servo Megatronus para realizar uma série de ataques de bandeira falsa em todo o planeta. Usando a suposta ameaça que Megatronus representava como catalisador, Onyx foi capaz de convencer os outros Primes a se unirem, depois mediou uma paz entre seu exército e o de Megatronus. Juntos, esses 13 Primes construíram uma nova civilização cybertroniana unificada, começando com a brilhante Crystal City. A mestra artesã, Solus Prime, forjou novas armas e artefatos que abriram o caminho para o progresso, incluindo o Enigma da Combinação e o Star Saber, uma espada empunhada pela líder dos Primes, Prima, no cabo do qual foi incorporada a matriz. Cerca de 8 milhões de anos atrás, defendendo a expansão, Onyx convenceu os outros Primes a anexar outros planetas ao crescente Império Cybertroniano. A primeira missão de colonização ao planeta Antilla terminou em desastre quando os nativos antilianos reagiram, desencadeando uma guerra entre eles e os Cybertronianos que devastou todo o planeta. Para encerrar o conflito, um cientista antiliano criou uma arma do Dia do Juízo Final, destinada a limpar a vida do planeta, mas as energias que a arma liberava tiveram efeitos infinitamente mais amplos. Elas se espalharam pelo universo, através do tempo e do espaço, destruindo o planeta místico Prismus e usando suas mágicas para transformar os antilianos sobreviventes em monstros que mudam de forma, que o universo um dia conheceria como espectros. A própria Antilla foi deixada como um mundo sem vida e de desertos enferrujados, orbitando um buraco negro no centro da galáxia. Prima culpou Megatronus pela perda de Antilla. Vendo a raiva de Megatronus, o enganador Lead Maximo, o Prime das trapaças, alimentou sua fúria e o convenceu a atacar Prima. Solus veio em socorro de Prima, salvando sua vida, mas foi morta por Megatronus empunhando Star Saber. Esse ato violento foi o ponto crítico que causou o colapso da aliança dos Primes. Começou uma nova guerra que viu várias tribos se virarem umas contra as outras. A primeira guerra civil cybertroniana. O custo da guerra foi alto. Por seu papel na morte de Solus, Lead Maximo foi preso dentro de seu servo Titan, Vigilant, e exilado de Cybertron. Membros arrependidos de sua tribo serviram como carcereiros, renomeando o Titan Corsair para esconder sua verdadeira identidade. Prima e Megatronus pareceram em um confronto final entre si no planeta Taiseishi. Onyx aliou-se a Nexus Prime, que usou os poderes do Enigma da Combinação para fundir seus seguidores e os de Onyx em Headmasters, um pequeno guerreiro se transformando na cabeça de outro maior. Afrontado com a existência desses combinantes não naturais, o puritano bárbaro Galvatron, antigo membro da tribo liderada por Megatronus, matou Nexus e suas criações e lançou o Enigma da Combinação para o espaço. Os arrogantes Primes sempre abrigaram a ilusão de que apenas outro Prime poderia matá-los, mas a morte de Nexus nas mãos de Galvatron havia refutado isso, uma revelação mortal que levou a maioria dos remanescentes Primes a fugir de Cybertron, desaparecendo da história registrada e deixando seus seguidores para terminar a guerra que eles haviam começado. Os Primes não foram os únicos seres a deixar Cybertron durante essa época. Muitos titãs também se espalharam pelas estrelas, cada um servo de um dos Primes, com a intenção de colonizar novos planetas. Cada Titan carregava dentro de si um ponto quente, do qual nasceriam novas forças vitais Transformer, conhecidas como centelhas, quando o Titan se estabelecesse em um planeta. Os mundos que eles fundaram incluem Camminus, que abriga a arte de conversar com cidades, permitindo que os Transformers comuns se comuniquem com os Titans.
Eucharis, um paraíso para os Beastformers criados por Onyx Prime. Velocitron, onde a velocidade e a eficiência energética se tornaram um modo de vida. Division, onde os Transformers nasceram na combinação de duplas. E Prion, a colônia de pequenos Transformers de Micronus Prime. Cada uma dessas colônias se desenvolveu isoladamente, separadas tanto de Cybertron quanto umas das outras, suas próprias sociedades únicas tomando forma ao longo de milhões de anos, todas as quais endeusavam os Primes. Entre esses mundos habitados, o itinerante Carcer e vários outros planetas que sentiram o toque dos Primes de uma maneira ou de outra, como Antilla e Taiseshi, onde a lenda acabaria por sustentar que 13 colônias perdidas cybertronianas existiam em toda a galáxia, uma para cada Prime. Micronus mais tarde abandonaria sua colônia, criando sua própria dimensão subatômica, microespaço, e se retirando para lá. Enquanto isso, Onyx Prime se refugiou em Antilla, junto com seus seguidores mais leais, os Maximals, ex-súditos impenitentes de Lead Maximal. Lá, Onyx descobriu o coração ainda funcional da arma do dia do juízo final, que havia matado o planeta, que ele chamou de O Talismã. Os Primes se foram, mas a guerra foi encerrada e a paz finalmente voltou a Cybertron por Nova Maior, maior guerreiro da tribo que havia sido liderada por Prima. Adquirindo a matriz da Star Saber e assumindo o título de Prime para si, Nova trabalhou com Galvatron, o ex-sentinela dos Primes, Omega Supreme e Alpha Trion, o único dos Primes que permaneceu em Cybertron, para unir os sobreviventes remanescentes das tribos e reconstruir a sociedade. A liderança de Nova Prime trouxe uma próspera era de ouro para Cybertron, mas logo suas ambições ficaram mais sombrias, e como os Primes antes dele, ele também começou a olhar para fora com a intenção de colonizar outros planetas e construir um império, com ele mesmo como governante indiscutível. Mas a colonização exigia colonos. A vida Transformer costuma surgir quando uma onda de pulso do megacomputador do núcleo de Cybertron, Vector Sigma, acende um ponto quente do qual novas centelhas crescem. Temendo que esses pulsos acabassem e a raça cybertroniana se tornasse finita, Nova deu a seus cientistas a matriz para estudar na esperança de que eles pudessem explorar seus lendários poderes de dar vida. Uma equipe de pesquisa liderada pelo robô que já fora Solomos, agora usando o nome Tyrest, conseguiu esse objetivo, e as centelhas que a matriz produziu foram usadas para dar vida a uma geração de Transformers descrita como construído a frio, versus o método natural forjado. Eventualmente, no entanto, um dos cientistas teve um ataque de consciência e roubou a matriz, escondendo ela sobre a cidade de Iacon. O cientista-chefe de Nova, Deaxus, também conduziu vários experimentos para restaurar aspectos da biologia e da sociedade cybertroniana que haviam sido perdidas junto com os Primes. O planeta ficou com uma população só de machos depois da guerra. Como parte de um esforço para reintroduzir as fêmeas Transformers, o irmão de Galvatron, Arcee, concordou em se submeter a um procedimento que resultaria em seu renascimento como uma feroz guerreira. Sob a direção de Nova, Deaxus também se esforçou para reviver a tecnologia combinante de Nexus Prime, sua capacidade de fundir mentes com o potencial de eliminar o livre-arbítrio entre os indivíduos de Nova. Os experimentos de Deaxus resultaram na criação do animalesco Monstructor, o primeiro combinante artificial composto por 6 cybertronianos que foram levados à loucura no processo. Assustado com o que a ciência sombria de Deaxus havia criado e vendo agora o verdadeiro alcance da ambição maligna de Nova Prime, Omega Supreme atacou o Monstructor. Enquanto os dois gigantes lutavam, Nova, Galvatron, Deaxus e o resto da sua tripulação embarcaram na enorme espaçonave a Arca e partiram para as estrelas para começarem sua missão de expansão.
Ômega foi capaz de derrotar e aprisionar Monstructor, mas Crystal City foi devastada durante a batalha. Durante a jornada da Arca, Nova e Galvatron sentiram uma estranha atração psíquica que os levou a conduzir a nave para a região do espaço conhecida como Expansão Benzuli. Lá, a Arca desapareceu através de uma brecha para outra dimensão, um universo desprovido de toda vida, onde existiam apenas coisas terríveis e mortas-vivas. Nesse universo morto, Nova encontrou o objetivo que o chamara uma fonte misteriosa de magia negra chamada Coração das Trevas. Caindo sob seu domínio, ele renomeou a si mesmo de Nemesis Prime e, sem querer, se tornou um peão do verdadeiro mestre do coração, o governante do universo morto, o sobrenatural D-Void. Na ausência de Nova, um novo Prime, Nominus, assumiu a liderança em Cybertron, com um senado estabelecido sob ele para ajudar a governar. Eram tempos de estrita ordem, governados por um período de doutrina do funcionalismo, uma escola de pensamento que havia evoluído das leis que Nova impusera ao planeta, que trancava os cybertronianos em certos empregos e camadas sociais baseadas apenas em seu modo alternativo. Esse regime opressor foi mantido pelo Conselho Funcionalista, um grupo de 12 cybertronianos que mantinham uma grande taxonomia que determinavam onde cada um se encaixavam na ordem social. Embora os temores de Nova Prime tenham se mostrado precisos e as ondas de pulso do Vector Sigma de fato começaram a diminuir, 5 milhões de anos atrás foi descoberto um enorme estoque de centelhas que sobraram dos experimentos de Nova com a matriz, levando a um boom populacional denominado colheita de prata, que viram novos corpos construídos a frio a uma taxa acelerada para abrigar essas novas forças vitais. Um robô em particular que ficou online durante essa época foi Megatron, um erudito idealista que desejava se tornar um médico, mas, graças aos princípios do funcionalismo, foi consignado ao emprego como mineiro. Enojado com uma sociedade que trataria seu povo dessa maneira, Megatron escreveu uma dissertação condenando o funcionalismo que causou tanta comoção entre as classes inferiores que o Senado tomou conhecimento. Quando Megatron foi preso após ser envolvido em uma briga de bar, o Senado viu sua chance de silenciá-lo e ordenou que um agente, um relojeiro que se tornou policial chamado Whirl, que eles obrigaram à força, o eliminasse. Reconhecendo a inocência de Megatron, o capitão da polícia, Orion Pax, o libertou antes que o Whirl pudesse terminar o trabalho. Para encobrir seus rastros, o Senado enviou mais agentes para eliminar o Whirl, mas Orion Pax os afastou e seguiu em frente até o Senado, onde, inspirado pelos textos de Megatron, fez um discurso apaixonado sobre a corrupção em suas fileiras que tornou-se evidente para ele. Pax foi expulso, mas suas ações impulsionaram o benevolente senador Shockwave, um ex-aluno de Diaxos, que procurou Pax e se aliou a ele para derrubar o Senado por dentro. Agora, incapaz de matar Megatron sem o martirizar, o Senado o exilou em uma instalação de mineração no mundo de Messatine, na esperança de conter a maré de seus textos. No entanto, um dos colegas mineiros de Megatron, chamado Terminus, conseguiu contrabandear seus textos de volta a Cybertron, e um movimento social ao redor dele chamado Decepticons surgiu após o aviso que Megatron ofereceu ao povo em relação ao Senado: "Você está sendo enganado." Buscando assumir maior controle de Cybertron, o Senado matou Nominus Prime e o substituiu pelo seu próprio fantoche Prime, Sentinel, o líder de suas forças de segurança Autobots. Conspirando com Sentinel, o senador Proteus tentou reunir e eliminar os Decepticons, enquadrando-os por vários atos de terrorismo, mas uma equipe liderada por Orion Pax e Shockwave interrompeu sua trama. Infelizmente, Shockwave foi capturado pelo Senado e submetido ao Jogo de Sombras, que altera
severamente como punição toda a emoção cortada de seu cérebro. Com a ajuda de outro recruta de Shockwave, Zeta, Orion e sua equipe fugiram, escondendo-se da mão vingativa de Sentinel nas selvas do planeta. Com o tempo, o cenário previsto por Nova Prime veio à tona. Os pontos quentes de Cybertron desapareceram quando as ondas de pulso do Vector Sigma cessaram completamente e a nova vida forjada Transformer deixou de nascer. Entre a última geração de Cybertronianos forjados a entrar online, havia um pequeno bot alegre chamado Bumblebee, que acabaria se tornando outro aliado de Orion. Durante uma evacuação de emergência da instalação de mineração de Messatine, Megatron decidiu salvar seus textos sobre Terminus, uma decisão que o assombraria pelo resto de sua vida. Transferido para uma mina em Croteus 12, todo o ódio e raiva que estavam crescendo dentro de Megatron finalmente explodiram quando, 4 milhões de anos atrás, ele atacou e matou um dos guardas da instalação. Preso e devolvido a Cybertron para o encarceramento, Megatron escapou do transporte prisional e desapareceu no subterrâneo criminoso da cidade de Kaon, onde suas frustrações se manifestaram em jogos ilegais de gladiadores. Os desfavorecidos se reuniram em torno do novo e mais violento Megatron, quando ele reorganizou os Decepticons de um movimento político em uma organização terrorista, que forçaria a mudança através de ações destrutivas. Após uma série de ataques em todo o planeta, Megatron e seus Decepticons derrubaram Sentinel Prime, mataram o Senado, tomaram o controle de Kaon e declararam formalmente guerra ao Estado. A população de Cybertron foi convencida de que Sentinel Prime havia morrido nas mãos de Megatron. Sem o conhecimento de todos, ele secretamente sobreviveu e entrou em hibernação abaixo de Kaon para se recuperar e aguardar o dia em que pudesse se vingar. Zeta assumiu o papel vago de Prime e assumiu a liderança de Cybertron, nomeando Orion Pax o chefe das forças de segurança Autobots, agora remodelado em um exército dedicado a interromper a ameaça Decepticon. Orion sempre acreditou no objetivo final de Megatron, mas, sendo repetidamente confrontado pelos métodos violentos de que os Decepticons estavam usando para causar isso, acabou cobrando seu preço e ele começou a ficar frio e impiedoso. Orion seria puxado dessa ruína. No entanto, quando a perigosa megalomania de Zeta começou a aparecer depois que ele se mostrou disposto a sacrificar as classes mais baixas para alimentar suas armas de guerra, seus olhos se abriram para a ameaça de que Zeta Prime representava. Orion concluiu que o único caminho era se aliar a Megatron e os Decepticons para derrubá-lo. Mas depois que se aliaram, Orion foi imediatamente traído por Megatron, baleado e lançado no antigo labirinto abaixo de Iacon para morrer. Mas na escuridão, Orion descobriu a matriz da liderança, perdida há muito tempo, e através de seu poder foi transformado em Optimus Prime. Com a orientação da matriz, Optimus encontrou e reativou o Titan Metroplex para ajudá-lo a reunir os Autobots e frustrar os planos de Megatron de assumir o controle do planeta. Com Zeta Prime morto pelas mãos de Megatron, Optimus Prime agora se encontrava líder de fato do planeta. Enquanto isso, Megatron, gravemente ferido após sua derrota, foi brevemente usurpado como líder Decepticon pelo ambicioso Scorponok. Durante seu breve comando, Scorponok liderou um ataque à mega refinaria de Toraxis, que deu terrivelmente errado, resultando em uma explosão cataclísmica que abriu uma antiga caverna subterrânea, libertando o maléfico Titan Trypticon, há muito tempo aprisionado por Metroplex. Foi somente através dos esforços combinados de Grimlock, comandante dos Dinobots, uma unidade rebelde de comando Autobot que recebeu modos alternativos bestiais pela exposição ao sangue de Trypticon, e o restaurado Megatron, que a fera foi desativada. Mas não havia motivo para comemoração. A explosão da refinaria erradicou a grande maioria do suprimento de energia restante em Cybertron, deixando o planeta incapaz de sustentar sua própria população. Houve um êxodo em massa, que viu a maioria dos Cybertronianos não afiliados deixarem seu planeta
natal em busca de refúgio em outro lugar da galáxia, liderados pelo ex-senador Daiatlas e sua ordem religiosa, o Círculo de Luz, que deixou o planeta com o Titan Metro Titan. Optimus Prime e seus Autobots continuaram lutando contra os Decepticons de Megatron em seu agonizante planeta natal. A guerra começou a se espalhar pelo universo quando Megatron começou a atacar preventivamente outras raças que ele considerava potenciais ameaças a Cybertron, levando à devastação e destruição de muitos mundos, como o planeta de lixo Junkion. Os Transformers se tornaram párias na comunidade cósmica, na lista negra do Interplanetário Conselho Galáctico. E em meio a tudo isso, a energia restante de Cybertron diminuiu constantemente. Em busca de uma solução para essa iminente crise energética, o agora sem emoção Shockwave, unindo forças com os Decepticons para ter acesso a seus recursos científicos, iniciou um plano chamado Regênesis, semeando 13 minérios experimentais em 13 outros planetas na tentativa de criar fontes alternativas de energia. 500 mil anos atrás, Shockwave partiu de Cybertron para verificar o progresso de seus minérios Regênesis, durante os quais ele descobriu que os minérios haviam florescido de maneiras estranhas e inesperadas, cada um desenvolvendo habilidades e poderes únicos ao longo do tempo, espaço, matéria e energia. Shockwave começou a formular um plano que poderia usar esses poderes em conjunto para atingir seu objetivo de fornecer energia inesgotável para Cybertron. 10 mil anos atrás, enquanto visitava o 13º e último planeta, a pré-histórica Terra, Shockwave cruzou o caminho com uma equipe de Maximals de Onyx Prime, os designados guardiões do talismã que vieram à Terra em uma missão para localizar o desaparecimento do enigma da combinação para seu mestre. Sem nenhuma interferência, Shockwave abateu a nave dos Maximals, mas quando ele investigava a embarcação caída, ele descobriu que a energia liberada pelo talismã no acidente havia limpado a mente da tripulação. Shockwave optou por reprogramar os amnésicos Maximals para acreditar que eles eram Optimus Prime, Bumblebee e muitos de seus outros contemporâneos de Cybertron, e depois os usou para travar uma pequena guerra cybertroniana na era glacial da Terra como um teste modelo que ele poderia estudar para promover seus próprios esquemas. Eventualmente, Shockwave foi forçado a deixar os Maximals para cuidar do minério da Terra. Foi nesse momento que ele foi encontrado pelos Dinobots, procurando vingança por uma derrota que sofreram no passado. Apesar da superioridade numérica, os Dinobots não conseguiram derrotar Shockwave, então Grimlock iniciou um plano à prova de falhas, provocando uma erupção vulcânica que enterrou todos os combatentes em lava derretida. Consequentemente, os Maximals foram deixados sem supervisão, acabaram ficando sem energia e entraram em hibernação, enquanto o talismã desapareceu na história. Na ausência de Shockwave, a guerra continuou devastadora. Desiludido com o que o conflito se tornou, acreditando que os dois lados haviam perdido o rumo, o insubordinado Decepticon chamado Deadlock se deparou com o Círculo da Luz em seu novo lar no planeta Felpani e foi levado por eles. Estudando com eles, ele abandonou o Decepticonismo e retomou seu nome de nascimento para se tornar o Autobot Drift. Em meados do século XVI, o cientista Decepticon Thunderwing passou a acreditar que o agravamento da crise energética de Cybertron logo culminaria em um cataclisma apocalíptico. Ele desenvolveu uma armadura biomecânica simbiótica que, segundo esperava, permitiria que os Transformers sobrevivessem ao desastre, mas ficou louco quando testou o procedimento e se transformou em um monstro furioso contra o qual os Autobots e Decepticons foram forçados a se unir. Em uma batalha final na passagem Thunderhead, Thunderwing foi derrotado e engolido pelo próprio Cybertron, desencadeando o cataclisma que ele temia e reduzindo Cybertron a um terreno baldio totalmente inabitável e cheio de radiação. Deixados sem escolha, os Transformers foram forçados a abandonar seu planeta natal e se espalhar pelas estrelas, adaptando-se às circunstâncias. Os Decepticons desenvolveram um protocolo de infiltração para se instalar clandestinamente em planetas alienígenas, usando seus modos alternativos para se esconderem entre a população nativa, desestabilizar secretamente governos e colher recursos. Os Autobots adotaram contramedidas similarmente subversivas, e o conflito cybertroniano entrou em Guerra Fria, travado em segredo em isolados campos de batalha em todo o universo. Durante esse período, o jovem Autobot Hot Rod recuperou a magnificência de Kialeta, e os Transformers tiveram seu primeiro encontro com os espectros e seus inimigos mortais, a Ordem Soulstorm.
Star e uma irmandade de cavaleiros do planeta Elonia, que usavam armaduras forjadas a partir de um dos minérios de Shockwave. Na segunda metade do século XIX, os amnésicos Maximals despertaram na Terra, com aqueles que se consideravam Autobots assumindo a tarefa de defender o planeta contra ameaças como as impostas por sua contraparte Decepticon. No século seguinte, no entanto, as verdadeiras memórias dos Maximals retornaram lentamente e, um a um, começou a desaparecer, até restar apenas um sobrevivente, Centurion, que antes se acreditava ser Bumblebee. Durante a Segunda Guerra Mundial, Centurion cruzou o caminho com outro exilado alienígena, o Magno Prismosiano Merklin, que na época estava disfarçado como soldado humano chamado Garrison Krieger. Merklin havia parado na Terra enquanto procurava uma nova fonte de poder mágico para restaurar seu planeta natal destruído, e depois de saber sobre o talismã de Centurion, ele e seu novo aliado Maximal passaram o restante do século XX procurando por ele, eventualmente o localizando em uma tumba egípcia na década de 80. Tendo aprendido sobre Regênesis graças aos arquivos de Shockwave, o misterioso cientista Decepticon Bludgeon também visitou a Terra na década de 80 para colher parte do minério plantado lá, que havia se transformado em um incrivelmente poderoso Ultra Energon. Megatron enviou seu mestre da espionagem, Soundwave, para observar Bludgeon, mas ao chegar à Terra, Soundwave foi desviado brevemente até o Egito, quando a descoberta e a ativação do talismã por Merklin chamaram a sua atenção. Uma tríplice luta pelo talismã ocorreu entre Merklin, Soundwave e a Unidade de Operações Especiais dos Estados Unidos, a Equipe Aventureira, até que o frustrado Soundwave abandonou a batalha para retomar sua busca por Bludgeon. A Equipe Aventureira levou o talismã sob custódia do governo, e o líder do grupo, Joe Colton, motivado por seu encontro com Soundwave, passaria 20 anos estudando a relíquia com Krieger, desconhecendo sua verdadeira natureza alienígena, procurando uma maneira de armar suas energias contra os Cybertronianos. Enquanto isso, o próprio Soundwave enfrentou Bludgeon, mas foi derrotado em batalha e ficou paralisado em modo alternativo, enquanto Bludgeon escapava com um depósito do minério. No início dos anos 2000, uma unidade de infiltração Decepticon liderada pelo traiçoeiro Starscream se estabelece na Terra. Optimus Prime despacha o oficial de operações especiais Jazz para investigar a presença deles no planeta, e Jazz, posteriormente, convoca um contingente Autobot liderado pelo lógico pragmático Prowl. Sem saber da história da intervenção cybertroniana na Terra, os Autobots não estavam preparados para que esse pequeno planeta, aparentemente despretensioso, se tornasse o marco zero de uma permanente mudança na direção da guerra, quando Starscream descobre o minério de Shockwave. Usando o chamado Minério 13, Starscream planeja se tornar poderoso o suficiente para derrubar Megatron e quebrar o protocolo de infiltração para alcançar esse objetivo. Os Autobots foram atraídos para essa luta pelo poder quando o médico Ratchet agiu em defesa de Verity Carlo, Hunter O'Neil e Jimmy Pink, três humanos que inadvertidamente tiveram acesso a informações sobre os planos de Starscream. Ainda assim, havia pouco que eles pudessem fazer além de observar quando o próprio Megatron chega à Terra e derruba Starscream e seu golpe antes que pudesse começar completamente. Infelizmente, Megatron fica intrigado com as possibilidades do Minério 13 e decide permanecer na Terra, obrigando os Autobots a pedirem a ajuda de Optimus Prime. Prime tinha um problema próprio para lidar primeiro. O enlouquecido Bludgeon usou o Minério 13 recuperado da Terra nos anos 80 para ressuscitar Thunderwing. Optimus Prime enfrentou o reanimado monstro no Cybertron em ruínas e triunfou sobre ele na batalha. Depois se dirigiu para a Terra, onde usou o conhecimento que ganhou da luta para enfrentar o melhorado e poderoso Megatron com o Minério 13. Furioso com a derrota, Megatron convoca sua arma definitiva, Six Shot, para exterminar os Autobots e começar a destruição da Terra.
Felizmente, para os Autobots, Sixshot estava cansado de ser um cão de ataque e voltou-se contra os Decepticons com a ajuda de um grupo de alienígenas assassinos conhecidos como Reapers. Enquanto as forças de Megatron estavam preocupadas em lidar com essa ameaça, Optimus Prime foi forçado a retirar os Autobots da Terra em resposta a um pedido de socorro em Garrus 9, a prisão Autobot no espaço profundo. Simultaneamente, Hunter O'Neill e o vaidoso Autobot Sunstreaker foram sequestrados por uma organização sombria chamada Maquinação. Essa corporação enigmática provou ser uma fachada para Scorponok, que havia chegado à Terra e estava tentando reviver a antiga tecnologia Headmaster de Nexus Prime, combinando corpos humanos e cybertronianos. Hunter e Sunstreaker foram usados como cobaias para o processo, mentalmente e fisicamente fundidos, mas depois conseguiram escapar. O esquema de Scorponok de construir um império na Terra com seus novos Headmasters enfrentou a oposição dos Dinobots e Shockwave, que haviam sido desenterrados de sua tumba vulcânica pela organização secreta do governo, Skywatch. Juntando forças com Sunstreaker, Hunter e Hot Rod, os Dinobots conseguiram derrotar os dois Decepticons, mas não antes de Shockwave rastrear e reativar Soundwave. A emergência em Garrus 9 acabou sendo a fuga de Monstructor, uma fuga da prisão orquestrada por Nova Prime e suas forças, que finalmente haviam retornado do universo morto através de um portal inadvertidamente aberto no planeta Gorlon Prime, por outro minério regênesis de Shockwave. No encalço do Coração das Trevas, Nova planejava usar 4 dispositivos conhecidos como Negacores para expandir os limites do universo morto, permitindo consumir o universo vivo. Deaxus assumiu o controle de mentes de Bludgeon, Thunderwing, Sixshot e Monstructor, e os usou para proteger os Negacores, mas o plano foi desfeito quando Arcee, a ex-cobaia do cientista louco, o alcançou e o derrotou. Finalmente, o próprio Nova foi frustrado quando Galvatron, faminto por poder, roubou o Coração das Trevas e jogou Nova de volta ao universo morto, apenas para Optimus Prime lançar Galvatron no reator de energia de Garrus 9, aparentemente destruindo ele. Os Autobots logo voltaram à Terra para lidar com a ameaça Decepticon ainda ativa no planeta, mas não encontraram vestígios de seus inimigos. Os Decepticons de fato se retiraram secretamente para Cybertron, a fim de conduzir uma série de experimentos na subespécie nativa, Insecticon, no planeta, na esperança de transformar as criaturas em guerreiros Decepticon que pudessem reforçar suas fileiras. A maioria dos experimentos terminou em fracasso, resultando na criação de um enxame de monstruosos e mutantes Insecticons, que foram deixados perambulando pelo planeta. Mas, dos poucos sucessos, um, chamado Bombshell, provou ser cientificamente adepto. Bombshell usou suas habilidades para criar um novo combinante artificial para Megatron, chamado Devastator, formado pelos Constructions, e para construir uma ponte espacial que permitisse que os Decepticons se teletransportassem de volta para a Terra. Lá, os Decepticons levaram os Autobots a uma emboscada usando Sunstreaker como um joguete para alimentar a falsa inteligência dos Autobots, onde Devastator os derrotou, levando eles à submissão. Megatron arrancou a matriz do peito de Optimus Prime, e os Autobots foram exilados através da ponte espacial para Cybertron. Usando a inteligência Autobots para arrancar da mente de Hunter O'Neill por Bombshell, os Decepticons iniciaram o surto, atingindo simultaneamente as instalações Autobot em toda a galáxia e esmagando completamente seus inimigos. Posteriormente, Megatron lidera uma invasão em larga escala na Terra, que resulta na morte de 1 bilhão de seres humanos. Mas, agora que alcançara a vitória na guerra, Megatron precisava remodelar os Decepticons de acordo com sua visão original para eles, o que significava eliminar os bandidos e os monstros de suas fileiras. Muitos dos Decepticons não aceitaram essa ideia, incluindo Devastator, e eles se uniram a Starscream, que mais uma vez desafiou Megatron pelo comando. Enquanto isso, em Cybertron, os Autobots do Prime, vinculados a outra unidade liderada pelo veterano Cup, e graças ao sacrifício de Sunstreaker, atormentado pela culpa,
conseguem sobreviver a um enxame Insecticon. Eles voltaram à Terra no momento em que uma desesperada humanidade se preparava para lançar uma bomba nuclear no reduto dos Decepticons em Nova York. Distraídos por suas lutas internas, os Decepticons foram pegos de surpresa. Megatron foi derrotado por Prime e colocado offline por um tiro de uma avançada arma Skywatch, disparada pelo Capitão Steven Spike Witwicky. O arrependido Decepticon Thundercracker intercepta a bomba e a lança no espaço. Starscream assumiu a liderança dos Decepticons e imediatamente os levou a se retirar da Terra. Optimus Prime, por outro lado, recusou-se a deixar o planeta, se culpando por trazer a guerra para lá e acreditando que as reparações precisavam ser feitas com a humanidade. Infelizmente, a humanidade tinha outras ideias. Skywatch logo foi reformulada, com Spike Witwicky como seu novo comandante, para caçar Autobots e os dispersos Decepticons que ainda restavam no planeta. Nos 2 anos seguintes, os Autobots foram forçados a se esconder, o que acabou causando discórdia entre suas fileiras, já que muitos das tropas de Optimus Prime começavam a questionar sua liderança. Finalmente, quando seu velho amigo Ironhide foi morto em um ataque a uma instalação Skywatch liderada por Hot Rod, Optimus Prime deixou o cargo de líder e se rendeu sob custódia de Skywatch. Os Autobots se dividiram em 2 facções, um grupo apoiando Bumblebee, que compartilhava a crença de Optimus Prime de que deveriam trabalhar com os humanos, e outro apoiando Hot Rod, que defendia o abandono do planeta. Apesar da situação na Terra, ainda existiam preocupações interplanetárias, como Garrus 9, que havia sido dominada durante o surto pelo sádico Decepticon Overlord, como parte de um esquema deturpado para atrair a atenção de Megatron e obter a Magnificência, secretamente guardada nos cofres da prisão. Com informações confidenciais contidas no computador Aectas da prisão agora em risco de exposição, Prowl envia a unidade de comando conhecida como Wreckers para recuperar os dados. Embora muitos de seus números tenham sido mortos na tentativa, os Wreckers saíram vitoriosos. Os dados de Aectas foram trazidos para Prowl na Terra pelo agente da lei Ultra Magnus, que ficou indignado ao descobrir que o grupo de Hot Rod havia se aliado a alguns Decepticons, liderados pelo negociante do mercado negro Swindle, para comprar uma nave espacial e deixar a Terra. Quando Magnus tenta interromper a operação, Swindle lança seu novo combinante, Menasor, em cima dos Autobots. Felizmente, Optimus Prime conseguiu intermediar uma aliança com Skywatch, que ajudou os Autobots a derrotar seus inimigos. Envergonhado por seus recentes fracassos, o arrogante auto-intitulado Rodimus Prime tenta se redimir recuperando a matriz da liderança roubada, ainda nas guerras Decepticon. Roubando a nave de Ultra Magnus, ele parte sozinho, rastreando um bando de Starscream até um asteroide estéril, onde o fracasso catastrófico de Starscream como líder os deixou presos, famintos e recorrendo a canibalismo para sobreviverem. Rodimus Prime, vulgo Hot Rod, consegue roubar de volta a matriz, mas antes que ele pudesse escapar, ele foi confrontado pelo próprio Megatron, que havia sido consertado e reconstruído com um corpo novinho em folha por Soundwave e Shockwave, com sua própria ponte espacial incorporada. Megatron lança Hot Rod e a matriz para o espaço, depois retoma seu lugar como líder Decepticon. Com fome de vingança contra os Autobots e a humanidade, Megatron planeja quebrar a aliança Autobot-Skywatch para garantir que os Autobots nunca possam ser aceitos pela Terra em geral. Para promover a paranoia anti-Transformer entre os humanos, ele secretamente dissemina armas cybertronianas que influenciam a mente pelos Estados Unidos, o que acaba aumentando as tensões a ponto de Jazz ser forçado a matar um policial humano para impedir que ele executasse seus companheiros Autobots. Optimus Prime enfrentou Megatron cara a cara, mas caiu diante do poder do novo corpo do líder Decepticon. Então, apesar de sua vitória, Megatron faz o inesperado. Ele se rende. Enquanto estava sob custódia, Megatron sugere que Spike Witwicky não era o homem que ele parecia ser, levando Prowl a iniciar uma investigação.
Prowl descobre que Spike havia colaborado secretamente com Swindle para obter armas cybertronianas para Skywatch e até mesmo executou o Construction Scrapper. A descoberta levou a aliança com Skywatch a um final amargo à medida que o desonrado e repudiado Spike fugia e Jazz eliminava toda a tecnologia cybertroniana restante das mãos do governo. Enquanto isso, Hot Rod retornou a Cybertron, onde descobriu que Alpha Trion e Metroplex haviam começado a curar o planeta danificado e que Trion havia restaurado Ironhide e Sunstreaker à vida para ajudar a erradicar o enxame Insecticon. Esta feliz notícia foi manchada pela revelação de que Galvatron voltou, tendo sobrevivido ao seu aparente fim anos atrás graças ao poder do Coração das Trevas. Agora, Galvatron havia construído um exército e estava prestes a usar o Coração das Trevas para libertar o D-Void no universo vivo, através do próprio Cybertron. Hot Rod retorna à Terra para informar os Autobots sobre o plano de Galvatron, e por seu heroísmo, Optimus Prime rebatiza ele como Rodimus. Os Autobots voltam para Cybertron, levando o prisioneiro Megatron com eles, mas não chegam a tempo de impedir Galvatron de usar o Coração das Trevas, em conjunto com o Vector Sigma, para abrir o caminho para o D-Void. Para agravar o perigo, o motivo oculto para a rendição de Megatron foi logo revelado quando ele abriu uma ponte espacial para transportar todo o exército Decepticon de volta ao seu planeta natal. Assim que ele faz isso, o D-Void assume o controle da mente dos Decepticons e os combina em um gigantesco Deceptideus. Enquanto Megatron lutava e subjugava essa fera, Optimus Prime abre a matriz da liderança, purificando o Vector Sigma antes que o D-Void pudesse emergir, e envia Galvatron de volta ao universo morto mais uma vez. A purificação do Vector Sigma provocou uma reinicialização em escala total de Cybertron, regredindo o planeta a um estado primordial. Simultaneamente, o computador enviou um sinal ao espaço, convocando de volta para casa todos os Transformers espalhados que haviam deixado o êxodo há tanto tempo. Embora os Autobots tivessem reunido todos os Decepticons derrotados, exceto Megatron, e declarado que a guerra havia terminado definitivamente, os Transformers não afiliados que retornaram não os saudavam como heróis. Pelo contrário, eles os consideravam tão responsáveis pela guerra quanto os Decepticons. Percebendo que serviu apenas como um símbolo da triste história do planeta, Optimus Prime decidiu se exilar de Cybertron para preservar a nova paz e deixou a liderança do renascido planeta e sua volátil população mais uma vez nas mãos de Bumblebee e Rodimus. Enquanto Bumblebee tentava construir um novo governo cybertroniano ao lado de Metal Hawk, representante dos Fovinazas, formas de vidas nativas sem aliança, o sempre ambicioso Rodimus reuniu uma equipe para explorar uma ousada alternativa. A abertura da matriz da liderança havia exposto o mapa há muito esquecido, e Rodimus prometeu segui-lo para encontrar a lendária Cyberutopia e os Cavaleiros de Cybertron. Infelizmente, o lançamento de sua nave, a Luz Perdida, foi um desastre, já que os geradores quânticos apresentaram um mau funcionamento, lançando a embarcação nos distantes confins da galáxia. Depois de lidar com uma variedade de ameaças perigosas e ecléticas, incluindo um violento comedor de centelha e o desvirtuado médico Autobot Pharma, a tripulação da Luz Perdida foi liderada por Drift até Fiopani, onde descobriram que o circuito da luz havia desaparecido, deixando o ferido Metro Titan para trás. Depois que eles ajudaram a consertá-lo, Metro Titan se teletransportou para longe. A luta de Bumblebee e Metal Hawk para estabelecer o governo fica ainda mais difícil quando Starscream se envolve na arena política, procurando representar os Decepticons na nova ordem mundial. As coisas caíram drasticamente a seu favor quando Metro Titan aparece brevemente em Cybertron e o chama de O Escolhido, destinado a unir o planeta, antes de desaparecer mais uma vez. Enquanto isso, escondido nas selvas de Cybertron,
Megatron começa a experimentar ainda mais a tecnologia combinante, capturando os Aerobots e forçando eles a combinarem Superion. Além disso, ele manda Bombshell usar seus poderes de controle mental para prender Prowl, usando o Autobot como um peão para manipular a situação política tempestuosa em Iacon, transformando a cidade em um barril de pólvora que ele logo detonaria. Assim que as coisas em Iacon estavam chegando ao ponto de ruptura, Megatron se revela, usando Prowl como cobaia para seu novo processo combinante. Megatron combina o Autobot com os remanescentes Constructions para criar uma nova versão do Devastator que ele lançou sobre a cidade. Superion tentou se opor ao Devastator, mas foi gravemente ferido. Felizmente, os Autobots, com alguma ajuda da confidente de Prowl, RC, conseguem libertar o companheiro do controle de Bombshell, separando ele do enlouquecido combinante. Sob a proteção do caos, Starscream mata Metal Hawk e usa sua morte para garantir sua posição como único governante do planeta. Starscream leva Megatron sob custódia e exila todos os Autobots e Decepticons para o deserto. Prowl também estava no centro do próximo desastre que atacou a Luz Perdida, quando foi descoberto que ele e Rodimus haviam escondido o prisioneiro Overlord a bordo da nave para interrogatório. O impiedoso Decepticon se libertou de suas amarras e lançou uma faixa de destruição pela nave antes de ser ejetado para o espaço, resultando no ferimento fatal de Ultra Magnus. Perto da morte, Ultra Magnus acionou o botão de convocação dentro de sua armadura que a devolveu ao seu criador, o oficial superior de Magnus, Tyrest. Em seus anos desde que Nova Prime experimentou a Matriz, Tyrest ascendeu à posição de chefe de justiça dos Autobots, assolado pela culpa pelo que via como sua cumplicidade na perversão da ordem natural da vida em Cybertron. O desequilibrado Tyrest chegou a acreditar que todos os Transformers construídos a frio que ele ia ajudar a criar estavam contaminados por uma espécie de pecado original. Localizado e se instalando na há muito tempo perdida Luna 1, que havia sido abandonada por seu esquecido irmão Adaptus, Tyrest usou a antiga tecnologia da Lua para criar um dispositivo capaz de matar todos os Transformers construídos a frio, sequestrando o Círculo da Luz para testá-la neles. A equipe da Luz Perdida interrompeu seu plano maluco, Magnus foi consertado e Luna 1 foi deixada sob custódia do ex-diretor de Garrus 9, Fortress Maximus. Para cobrir a decisão errada de Rodimus, Drift assume a culpa por trazer Overlord a bordo da Luz Perdida, sendo banido da nave como punição. De volta a Cybertron, com o fracasso do plano de Megatron, Shockwave volta a atenção para a muito fomentada Regênesis, finalmente preparada para levar o esquema à sua conclusão. Com a ajuda de Deaxus e Bludgeon, Shockwave reanima um titã morto para se tornar um Necrotitan morto-vivo, recruta os alienígenas Amônitos para servir como seu exército e supervisiona a complicada manipulação de muitas partes, incluindo os Autobots, os Decepticons, Metroplex, a Luz Perdida, Optimus Prime, Megatron e Nova Prime, tudo para organizar os vários minérios Regênesis reunidos em Cybertron. Lá, combinando todos eles com a energia do universo morto, canalizada através de Galvatron. Shockwave procura colapsar todo o tempo e espaço em uma pequena singularidade que alimentaria Cybertron para sempre. Bumblebee pereceu na tentativa de parar Shockwave, mas o exemplo heróico que o pequeno Autobot havia dado finalmente convenceu o velho e cansado Megatron de que ele havia perdido seu rumo. Abandonando o Decepticonismo, Megatron se declara um Autobot e confronta Shockwave lado a lado com Optimus Prime em sua base nas ruínas de Crystal City.
Juntos, a dupla destrói as máquinas que Shockwave estava usando para orquestrar seu esquema, e o próprio Shockwave foi aparentemente destruído quando consumido pela singularidade que havia criado. Sem o conhecimento de todos, Shockwave não morreu. Em vez disso, a singularidade o lançou milhões de anos atrás no tempo, até os dias da pré-história bárbara de Cybertron, antes da consolidação das 13 tribos. Planejando imediatamente o futuro mais uma vez, Shockwave adota uma nova identidade tirada diretamente das páginas de história cybertroniana. Ele se torna Onyx Prime. Como Senhor das Feras, Shockwave cumpre um paradoxo ontológico, garantindo que os eventos em Cybertron se desenrolassem como a história dizia que tinham. Ele ajuda a construir a sociedade do planeta e depois orquestra sua queda pré-ordenada através da manipulação de Megatronos e Lead Maximal. Ele inventa a profecia do Escolhido, de que Metro Titan havia falado. Ele faz isso para que as 13 colônias de Cybertron e os 13 mundos nos quais ele havia plantado seus minérios regênesis fossem a mesma coisa, e ele deliberadamente envia os Maximals e o Talismã para a Terra, tudo a serviço de um terrível plano final. Mas nos dias atuais, os Transformers em Cybertron não sabiam de nada disso. Suas atenções se concentraram em Megatron, quando ele foi finalmente levado a julgamento por seus muitos crimes. Procurando consertar sua vida de crimes, em vez de enfrentar a prisão ou execução, Megatron explora uma brecha legal para insistir que ele seja julgado pelos Cavaleiros de Cybertron. Consequentemente, Optimus Prime permite que ele se junte à tripulação da Luz Perdida em sua busca pelos Cavaleiros como o co-capitão da nave, para grande desgosto de Rodimus. Com o tempo, enquanto Megatron prova repetidamente suas boas intenções no curso de suas aventuras, um pequeno número da equipe da Luz Perdida está começando a aceitá-lo. Tais aventuras incluem um encontro com uma duplicata da Luz Perdida criada no acidente quântico do lançamento original da nave, uma missão de viagem no tempo para impedir que o cientista rebelde Brainstorm altere a história matando Megatron no passado, e um encontro com Mortulus, que em sua nova vida havia se retirado para o mundo longínquo e assumido a tarefa de catalogar a morte de cada cybertroniano. Quando a verdade do envolvimento de Rodimus no desastre de Overlord é revelada, Ratchet parte da Luz Perdida para encontrar e trazer de volta o inocente Drift. Reunidos, a dupla frustra um plano dos Decepticons Gigatron e Hellbat para assumir o controle de um exército alienígena de soldados de pedra. Enquanto isso, Cybertron estava abrigando uma nova chegada, Windblade, uma porta-voz do mundo colônia de Camminus, que havia sido trazido para o mundo dos Transformers por Metroplex durante o ataque de Shockwave. Camminus, carente de recursos, estava perigosamente baixo em energia, e Windblade esperava obter ajuda para seu planeta, mas imediatamente se viu batendo de frente com um teimoso Starscream. A guarda-costas de Windblade, Chromia, por outro lado, se opôs ao plano e secretamente encena um atentado na esperança de assustar Windblade para voltar para casa. Imperturbável, a corajosa Windblade acredita que o bombardeio foi um atentado de Starscream contra sua vida e decide seguir adiante. Mas, quando ela descobre a verdade do que a sua amiga havia feito, Windblade é forçada a comprometer sua moral e conspirar com Starscream para encobri-la, deixando-a presa sob o polegar do intrigante governante de Cybertron. Após uma mensagem de Alpha Trion retransmitida por Windblade, Optimus Prime leva uma equipe de Autobots de volta à Terra, onde uma unidade de Decepticons, agora liderada por Galvatron e Soundwave, consegue forjar uma aliança com a nova força militar anti-alienígena do planeta, o Comando de Defesa da Terra, que culpou Megatron pela invasão anterior. Os objetivos de Soundwave eram nobres. Com a ajuda do CDT, ele pôde começar a construção de uma estação espacial chamada Santuário, um novo lar na órbita de Júpiter, onde os Decepticons poderiam viver em paz. Galvatron, por outro lado, tinha seu próprio objetivo: recuperar o enigma da combinação que aterrissara na Terra há eras atrás, e que agora estava nas mãos de Garrison Blackrock,
o empreiteiro e magnata da tecnologia do CDT. Frustrado pela falta de vontade de Optimus em tomar uma ação direta para recuperar o Enigma antes que Galvatron pudesse alcançá-lo, o cada vez mais instável Prowl localiza Spike Witwicky e o usa para se infiltrar nas instalações em que o Enigma estava sendo mantido, mas a relíquia foi arrancada pelo agente de Starscream, o ex-Autobot Scope. Na véspera de inauguração de uma ponte espacial entre Cybertron e Camminus, Starscream usa o Enigma para restaurar Menasor e Superion. Sob a supervisão de Swindle, Menasor foi secretamente enviado para atacar Camminus, para que Starscream pudesse parecer um herói para a colônia, usando Superion para salvá-la. Preferindo cortar a conexão entre Cybertron e Camminus, em vez de permitir que Starscream tenha a chance de construir um novo império, Prowl libera Devastator, mas o gigante Construction fica fora do controle, forçando Optimus Prime a usar o Enigma e se fundir com vários de seus colegas Autobots para detê-lo. Em meio ao caos, Starscream atira em Swindle para impedi-lo de revelar a verdade sobre suas maquinações. O corpo ferido do vigarista foi levado pelo indigno assessor de confiança de Starscream, Headstrap, ao cientista Autobot Wheeljack, que trabalhou para salvar sua vida na esperança de que as informações que possuía pudessem ser usadas contra Starscream. Após a Guerra dos Combiners, Starscream e Windblade estabeleceram um contato formal não apenas com Camminus, mas também com Velocitron, Eucaris, Division e Corsair, levando à formação de um parlamento interplanetário chamado Conselho de Mundos e a imigração de muitos colonos para Cybertron. Prowl conseguiu escapar da custódia, mas foi sequestrado pelo louco cientista Tarantulas, que procurou vingar-se dele por uma traição no passado. Prowl consegue enviar uma mensagem aos Wreckers, que se reuniram para uma última missão e, relutantemente, vieram em seu socorro. O líder da equipe, Springer, posteriormente se esconde com Verity Carlo na Terra. À medida que a missão da Luz Perdida continua, a nave se vê na mira da Divisão de Justiça Decepticon, um grupo de elite de assassinos que não aceitou bem a notícia de que seu líder, antes idolatrado Megatron, havia passado para o lado dos Autobots. Pior ainda, o escapista em busca de glória, Getaway, querendo controlar a nave e sua missão, explora o descontentamento que a maioria da tripulação sente pela presença de Megatron para liderá-los em um motim, o que resulta em Megatron, Rodimus e seus confidentes próximos sendo abandonados no planeta de Mortulus. Tinha sido a intenção de Getaway entregá-los ao Conselho Galáctico, mas a Divisão de Justiça Decepticon os localizou primeiro, e uma luta desesperada aconteceu, culminando em um Megatron forçado a abandonar seu recém-descoberto pacifismo para destruir seus ex-servos. Observando o conflito da órbita, o Conselho Galáctico decide eliminar a ameaça de Megatron, explodindo o planeta com uma arma que o catapultou e a todos nele para outra dimensão. A equipe de Rodimus se viu em uma linha do tempo paralela criada pela viagem anterior de Brainstorm, onde Megatron nunca havia começado a guerra, e o Conselho Funcionalista agora governava um distópico Cybertron. Com a ajuda da versão deste mundo de Rung, eles puderam retornar à sua dimensão natal, mas Megatron foi inadvertidamente deixado para trás. Preso em um mundo que não é o seu, Megatron viu a oportunidade para um novo começo, reunindo uma resistência para se opor ao governo tirânico do Conselho. A equipe Rodimus parte em busca de Getaway da Luz Perdida, sem saber que as coisas não estavam indo bem entre os amotinados. Para manter seu controle tênue de poder, Getaway teve que recorrer à reprogramação das mentes da tripulação para mantê-las na linha. Uma ilusão que durou apenas tempo suficiente para que eles concluíssem sua missão com sucesso, seguindo o mapa da matriz até Medere. Ao descobrir a verdadeira natureza do planeta, a tripulação mal teve tempo de processar que sua jornada havia sido inútil antes de serem atacados pelo exército secreto reunido por Adaptus. Para salvar sua própria pele, Getaway se alia a Adaptus, traindo o resto da equipe na esperança de aproveitar uma nova chance de glória pessoal. Enquanto isso, um problema estava surgindo em Camminus, onde a líder do planeta,
A Senhora das Chamas passara a acreditar que Optimus Prime era a reencarnação de O Erguido, o 13º membro anônimo dos Primes originais, e que a Terra era sua legítima colônia. Incapazes de tolerar esse sacrilégio, a guarda de elite da Senhora, as portadoras da tocha, abandonaram seu serviço e viajaram para Cybertron, onde a exposição ao enigma da combinação as fundiu como a combinante Victorion. Pouco tempo depois, quando Galvatron inevitavelmente trai Soundwave e seus aliados humanos e lança um novo ataque à Terra, Optimus se vê motivado pelos conselhos de Victorion e das Senhoras das Chamas para tomar medidas drásticas. Para a própria proteção do planeta, Optimus anexa a Terra ao Conselho de Mundos. O Conselho se opôs às ações de Optimus, porém estava preocupado em lidar com os Combaticons, que estavam trabalhando para derrubar o governo de Starscream como vingança por Swindle. Descobrindo que Swindle ainda vivia, embora com morte cerebral, os Combaticons tentam arrancar a informação incriminatória de Starscream de sua mente, usando o enigma da combinação para se fundir com ele. Em vez disso, o resultado foi um combinante instável chamado Bruticus, que causou um alvoroço e teve que ser derrubado por Ironhide. Vendo o alto custo ao tentar enganar Starscream, Chromia confessa publicamente seus crimes, eliminando assim o domínio que Starscream tinha sobre Windblade e nivelando o campo do jogo entre eles. Todos os olhos voltaram sua atenção à Terra, quando Optimus Prime descobriu o adormecido Metro Titan enterrado sob Monument Valley e o desperta para se tornar uma nova embaixada cybertroniana para a Terra, aparentemente provando que a crença da Senhora das Chamas era verdadeira. Unindo forças com Soundwave, Optimus posteriormente mata Galvatron em nome do bem maior, mas quando cai, Galvatron emite um aviso. Onyx Prime está chegando e Garrison Blackrock era seu peão, um adormecido agente cybertroniano que tinha sido programado para pensar que ele era humano. Metro Titan envia para o espaço um sinal contendo notícias das realizações de Optimus, que inadvertidamente despertaram Sentinel Prime de sua hibernação de milênios. Imediatamente, enojado com as mudanças de conceito de seu planeta natal, Sentinel prometeu restaurar Cybertron da forma que era em seu tempo. Para esse fim, ele desperta a verdadeira programação cybertroniana de Blackrock, o levando para Luna 1 com a intenção de usá-lo para reativar vários Titans mortos que jaziam na Lua para servir como seu exército. Através dos esforços combinados de Fortress Maximus e Prowl, Sentinel Prime foi destruído e os Titans reanimados foram transportados para o espaço profundo. Para combater a ameaça que ela acreditava que Optimus Prime representava para a Terra, a presidente dos Estados Unidos desativa a CDT e a substitui pela ousada Corporação de Missões Especiais altamente treinada de Joe Colton, o G.I. Joe. Infelizmente, Colton havia sido secretamente substituído por um dos metamorfos espectros que tinha planos para o Minério 13 da Terra, que se aliando a Miles Mayhem, traiçoeiro-chefe da organização paralimitar extragovernamental MASK, e o tirano do microespaço Barão Hal Corsa para consegui-lo. As atividades da Aliança Maligna atraíram a atenção dos Joes, das forças de Optimus Prime, dos Cavaleiros Soulstar, do superoperativo britânico Action Man e dos inimigos de Karza, os Micronautas. E depois de um desentendimento inicial, uniram forças para derrotar os vilões. Essa vitória provou que a Terra e Cybertron eram mais fortes juntos do que separados, marcando o início de um difícil relacionamento entre os dois planetas. As tensões aumentam quando os habitantes sobreviventes de Junkion chegam à Terra em busca de ajuda, mas após os conflitos iniciais foram estabelecidas relações pacíficas. A Terra foi formalmente introduzida como um membro titular no Conselho de Mundos, como a ex-capitã do CDT, Marisa Fireborn, servindo como sua representante. Mas a líder das portadoras da tocha,
Spyra Magna fica cada vez mais descontente. O modo como Optimus Prime explora a fé de seus seguidores colonos para alcançar seus objetivos a leva a temer que ele também estivesse sendo vítima do legado de corrupção inexorável que definiria a linhagem dos Primes antes dele. Cybertron também enfrentou problemas durante esse período, que começou quando a horda reanimada de Titans de Sentinel Prime caiu sobre o planeta. O Conselho de Mundos convida a Capitã de Carcer, Elira One, a transformar seu Titan no modo robô, para que ele pudesse defendê-los, mas Elira recusa, pois isso revelaria a verdadeira identidade de Carcer como o malvado Vigilant. Não desejando aceitar o não como resposta, Windblade usa seus talentos como porta-voz para controlar Carcer e usa ele para destruir os titãs zumbis, mas ao fazer isso, desperta a consciência extenuada de Vigilant, permitindo que ele libertasse Lead Maximal da antiga prisão dentro de seu corpo. Elira One destrói o cérebro de Vigilant, mas a consciência maligna do Titã foge para o corpo de Windblade, e a porta-voz se vê em uma batalha mental pelo controle de sua própria mente, que ela só ganha graças a alguma relutante ajuda de Starscream. Quando um novo ponto quente foi descoberto como ativo no deserto de Cybertron, Bludgeon ressurge e usa a energia das centelhas recém-nascidas para reativar Trypticon. Os Dinobots libertam o Titã do controle de Bludgeon e juntos eles se tornam protetores das centelhas à medida que crescem como a próxima geração de Cybertronianos. O Trypticon reformado logo assume o papel de embaixada da Terra em Cybertron. Com a ajuda de Soundwave, Garrison Blackrock foi capaz de substituir sua programação cybertroniana, reassumindo sua personalidade humana. Curioso sobre suas origens, Blackrock começa a investigar Onyx Prime e suas conexões com a Terra, o que o leva a tropeçar na trilha do Talismã. Trabalhando com Kup, Action Man e a agente G.I. Joe Mayday, ele descobre que o verdadeiro Joe Colton ainda estava vivo e ainda estava trabalhando em uma direção ao seu antigo objetivo de usar o Talismã para matar todos os Cybertronianos. Montando um exército de supervilões, Colton organiza uma invasão em Cybertron, mas é atraído por Merklin, que tenta usar o poder místico do Talismã para transformar o próprio Cybertron em uma nova Prismus. Merklin é parado pelos esforços combinados de Optimus Prime e G.I. Joe, mas consegue transformar magicamente uma pequena parte do planeta na cidade de Nova Prismus, teleportando os sobreviventes do mundo destruído para povoar o local. Apesar da traição de Merklin, a invasão de Colton não foi totalmente mal sucedida. A energia libertada pelo Talismã na criação de Nova Prismus envenenou a maior parte do Energon de Cybertron, deixando repentinamente o planeta fortemente dependente da Terra para fornecê-lo com o Minério 13. Furiosa com a forma como a situação havia sido resolvida, Elira One exige uma eleição para nomear um novo governante em Cybertron. E Windblade, que agora não está mais sob o controle autoritário de Starscream, resolve concorrer ao cargo. Por sua vez, ao crescer após sua batalha com Vigilant e querendo ser um robô melhor, Starscream decide ficar de lado, confessando seus muitos crimes e indo para a prisão, permitindo que Windblade vencesse a eleição e assumisse sua posição como líder do planeta. O batismo de fogo de Windblade como líder de Cybertron acontece logo depois, quando Onyx Prime e Lead Maximal retornam, e o planeta é jogado ao caos pela revelação que o lendário Onyx Prime não passava de Shockwave disfarçado. Enquanto o RC despacha Maximal e seus Maximals, Optimus Prime enfrenta Shockwave apenas para ser dominado e lançado na singularidade dentro de Crystal City. Ele foi capaz de usar o poder da Matriz para escapar de suas sombrias profundezas. Porém, isso destrói a Matriz para sempre, exatamente como Shockwave havia desejado. Ao obliterar a Matriz e revelar que Onyx e, por extensão, todos seus colegas Prime sempre foram nada além de Transformers comuns, Shockwave destrói com sucesso todas as figuras e ícones religiosos nos quais os Transformers acreditavam, todas a serviço de seu plano final a ser cumprido em breve. Havia, no entanto, um lado positivo.
Optimus Prime descobre que a consciência de Bumblebee havia sido preservada na singularidade, sendo capaz de trazer seu velho amigo de volta à Terra dos Vivos quando ele escapa. Guiados de longe pela magnificência, a equipe Rodimus encontra o caminho para Metairie, onde Getaway os esperava. Derrotando ele, resgatando o resto da tripulação e recuperando a luz perdida, eles enfrentam Adaptus e descobrem seu plano de salvar o universo do monstro do tamanho de um planeta, para cuja chegada ele estava se preparando. Adaptus criou uma arma para abrir um portal em outro universo, através do qual ele esperava banir a fera. Mas, ao abrir esse portal, ele estava apenas abrindo caminho para o monstro chegar. O monstro era, na verdade, Cybertron, governada pelos funcionalistas, do universo alternativo que a equipe Rodimus havia visitado anteriormente, que o Conselho Funcionalista havia transformado em uma gigante forma robótica. Com suas memórias de sua vida passada como Primus restauradas por Adaptus, Rung consegue acessar suas habilidades de gerar a matriz mais uma vez e se sacrifica para criar 12 novas matrizes da liderança. Reunindo-se com Megatron, a equipe Rodimus abre as matrizes em conjunto, usando sua energia para destruir o Conselho Funcionalista e libertando o Cybertron Funcionalista de seu reinado. Por perversa coincidência cósmica, Cybertron Funcionalista não era o único planeta monstro solto no universo. A onda de energia liberada pelo talismã se espalhou pelas estrelas, chegando finalmente ao ponto de origem do talismã, Antilla, há muito tempo morta. Quando o planeta volta à vida, transformado em um motor colossal de retribuição, misticamente impulsionado além do véu pela consciência do falecido criador do talismã, depois de devorar o buraco negro em torno do qual orbitava, a transformada Antilla parte para o universo em uma missão para fazer os Transformers pagarem pela devastação que haviam trazido ao planeta há milhões de anos atrás. Sem saber dessa nova ameaça, os Transformers em Cybertron estavam ocupados com seus próprios problemas. Tentativas de estabelecer comunicação com os novos habitantes prismosianos de Cybertron deram errado, quando Virulina, líder militante dos Lordes Sombrios de Prismos, matou Kup e tentou usar o talismã para completar a transmutação de Merklin em todo o planeta. Os Autobots interromperam seu plano com a ajuda de Leoric e seus virtuosos Cavaleiros Espectrais, mas no processo, o talismã envia uma segunda explosão de energia Antilla, dando ao planeta um novo nome: Unicron, o Descriador, a maior força do mal do mito cybertroniano. A notícia da morte de Kup fez seu ex-aluno Springer sair do esconderijo, levando a um confronto final entre ele e os antigos inimigos dos Wreckers, Overlord e Tarântulas. Unicron começou a consumir cada uma das 13 colônias de Cybertron, uma por uma, aumentando cada vez mais à medida que a massa delas aumentava o seu corpo. Foi somente após a destruição de Velocitron que os Transformers em Cybertron se deram conta da existência de Unicron, dando a eles tempo para, pelo menos, salvar as populações de Elonia e Keimenos antes que esses mundos também caíssem. A vinda de Unicron foi revelada como a etapa final do plano mestre de expansão de Shockwave. Ele pretendia que Unicron consumisse Cybertron e fosse destruído pelo venenoso talismã, deixando uma raça cybertroniana despedaçada, despida de todas as ideologias e crenças passadas, que Shockwave poderia reconstruir do zero para um novo império na última colônia sobrevivente, a Terra. Mas ele havia contado com um Cybertron governado por Starscream, não Windblade, e foi ela quem jogou seus planos por água abaixo, fazendo com que os Cavaleiros Espectrais usassem a magia do talismã para transportar eles e todos os que estavam em Cybertron para a Terra. Depois de destruir o abandonado Cybertron, Unicron persegue sua presa até a Terra. Lá, em uma última batalha apocalíptica, Starscream sacrifica sua vida para ajudar Optimus Prime a colocar o talismã em Unicron, e Soundwave morre usando o enigma da combinação para unir os corações e mentes de Transformers vivos e mortos e canalizar seu poder para o líder Autobot. Dentro do Comedor de Planetas, Prime confronta o espírito do criador de Unicron com compaixão, em vez de violência, permitindo que ambos morressem em paz, juntos, o último dos Primes e o monstro que seus ancestrais haviam criado, enquanto o talismã mata Unicron dentro do buraco negro em seu próprio coração. Com a destruição de Unicron e a morte de Optimus Prime,
Todos os habitantes sobreviventes de Cybertron e suas colônias tornaram-se residentes permanentes da Terra, com Pyra Magna ascendendo a posição de Nova Senhora das Chamas para guiá-los para uma nova era espiritual sem Primes. Mais novas vidas cybertronianas emergiram de um ponto quente em Luna 1, inflamada pela energia da matriz liberada na derrota do Conselho Funcionalista. Esses novos cybertronianos, lunarianos, se estabeleceram em Cybertron Funcionalista, juntamente com muitos da tripulação da agora descomissionada Luz Perdida. Como os Cavaleiros de Cybertron se provaram um mito, Megatron foi novamente julgado e condenado. Os procedimentos dessa vez supervisionados pelo Conselho Galáctico, que posteriormente permitiu que os Transformers finalmente se unissem às suas fileiras, com Bumblebee como representante. Em 2 novos mundos que eles chamavam de lar, a vida dos Transformers continuava.